E com essa temática, fala de você aí, você está há quanto tempo na igreja? Como é o seu envolvimento com a igreja? Você também esteve no seminário aí por um tempo, né? Fala um pouquinho dessa trajetória de formação. Bom, a todos aqueles que me conhecem, certamente não há dúvidas de que a minha história, eu já nasci dentro do santuário, né? Na comunhão com os irmãos, né? A minha mãe conta que a bolsa dela estourou num culto de domingo, no último banco, em um banco que existe até hoje. Tá lá na igreja, no mesmo lugar, o mesmo posicionamento, né? E então sou neto do pastor Sisteval, do saudoso pastor Sisteval, que nos deixou em 2017. O pastor Alírio aí tem conduzido com maestria e tem sido uma bênção em nossas vidas, na minha vida, na vida da igreja. Deus tem usado ele para falar aos nossos corações, para nos admoestar desde então. E sou muito grato por isso, viu, pastor? Mas cresci, então, na igreja, toda a família ali na Igreja Batista de Getsemane, sendo pastoreada pelo meu avô. Entendo que a minha conversão, como eu falei há uns 2 domingos atrás, né, na igreja, minha conversão ela se deu ali na pré-adolescência, embora eu tenha me batizado aos 18 anos. E não devido à idade, né, pastor? Porque muitas pessoas atrelam isso, né? Ah, não, fez 18 anos, então 18 anos é a idade do saber, né? Quando a pessoa vira o grande adulto. E realmente não tem nada a ver com isso, né? Realmente foi o tempo que Deus quis que acontecesse, que eu descesse as águas. Foi o tempo também que eu tive mais luz na palavra para entender que jamais, né, eu imaginava naquele tempo, pastor, que era necessário eu chegar em algum nível de santidade, de perfeição para me batizar. Então, por isso eu demorei tanto tempo, né? A minha conversão mesmo, o temor do Senhor veio em meu coração ali aos 10 anos, mas me batizei aos 18. Porque aos 18 eu entendi que, olha, eu nunca vou conseguir chegar na perfeição, num nível extremo de santidade, e eu preciso da graça do Senhor. Essa mesma graça que ali Lutero, né, aqueles homens do passado, os ditos pais da igreja, né, falavam. Essa graça de Deus também me alcançou. E assim, em 2017, 2018, eu entrei no seminário, busquei, porque acredito que toda pessoa que se converte tem uma sede mesmo de camelo, né? Crente que se converte e não tem sede pela palavra de Deus é estranho. É estranho. É um crente diferente, irmãos. Eu tenho esse entendimento, pastor, porque todos que realmente se convertem, têm uma conversão genuína, eles querem, se puder, dormir, acordar, andar com a Bíblia. É assim que acontece. Então, eu fui ao seminário buscando mais conhecimento ali no Seminário Batista aqui do Litoral. Então, à época, acredito que até hoje o pastor Dilean, reitor, né? Sim, sim. Super indico a instituição. E um grande diferencial que encontrei ali foi a questão dos pastores que lecionam ali, né? É muito diferente, às vezes, de uma faculdade muito renomada, onde existem professores que nem sempre são pastores, que nem sempre estão na lida diária, o que é muito importante e faz total diferença para o nosso aprendizado. E é isso que o nosso seminário ele proporciona, né? Pastores que estão ali servindo, ensinando, capacitando outras pessoas, outros líderes, mas eles trazem também a bagagem de suas igrejas, de suas comunidades. E isso eu pude vivenciar, aprender, e foi um momento em que eu mais cresci no conhecimento de Deus, de quem Ele é,
E como estávamos falando aqui em off, né, ainda, tive ali muito relacionado aqui ao tema, né? Tive com o pastor Vinícius, com o pastor Moacir, estudos sobre a história eclesiástica, né? Uhum. E foi quando também, pela primeira vez, tive o contato com o tema que vamos tratar aqui hoje. Então, esse é um pouco da minha história. Não sei se certamente contar tudo, né? Ia ser um podcast aqui de 10 horas, né? Mas entendo que sou jovem, entendo que ainda me falta muito para aprender. Estar ao lado do pastor Alírio, estar ao lado dos líderes ali da igreja, Alice, Daniel, João, que está fazendo também o seminário, o César também está lá, e a irmã Simone, que se formou, esposa do pastor, se formou no curso de música. Enfim, outros grandes líderes da nossa igreja, desde sempre, são aqueles que mais são referência para mim, né? Às vezes nós costumamos olhar, muitas vezes dar foco muito aos grandes que estão lá fora, que também são bênção, também servem são instrumentos de Deus. Uhum. Mas é importante ver como que as pessoas que estão na nossa comunidade, ao nosso redor, influenciam na nossa vida. E Deus me dá essa capacidade de ver o quão abençoado eu sou, de andar ao lado de vocês, o pastor que está aqui, aos irmãos que estão assistindo aí. Vocês são bênção na minha vida, viu? Não Muito sei bom, o que seria Christian, de mim sem vocês. Muito bom. E é interessante você trazer essa reflexão sobre a sua história, né? Seu período de conversão, né? Dos 10 anos até os 18 anos. A figura também dentro da família, né? Como pastor, seu avô, que deixou um legado na vida de inúmeras pessoas, né? Além da sua própria família. E pensando nessa questão, porque hoje nós estamos completando 506 anos da Reforma Protestante, né? O líder talvez maior, né? A proeminência está na figura de Martinho Lutero, embora a gente saiba que quem acompanha um pouco da história, estuda um pouquinho da história da Reforma Protestante, ela não aconteceu apenas no dia 31 de outubro de 1517. Ela teve outros eventos anteriores, mas pensando na figura de Lutero, né, que como um jovem, monge, né, ele foi para o mosteiro, né, agostiniano, né, aos 22 anos de idade, até que um certo dia ele lendo, né, a passagem nas Escrituras, Romanos, né, é tido como a frase que Paulo escreve, né, como o legado na mente, né, na vida de Lutero, e que foi o ponto culminante de transformação na mente dele, porque depois ele era um padre, mas essa palavra começou a incomodá-lo, né, as mudanças em relação à fé e o que ele observava, né, e com certeza isso é obra do Espírito Santo. Por isso eu acho interessante você falar do tempo da sua conversão e o tempo também da decisão, do posicionamento para se batizar. Não que você não fosse um cristão, não que os princípios e valores não estivessem sendo cultivados em sua vida, até pela família que você tem também, pais cristãos, né? Com certeza devem estar acompanhando, ensinando, e isso é importante. Eu acho até importante para você, pai, mãe, que está nos ouvindo aí, assistindo, o quanto que é importante essa formação dentro do lar, para que os filhos possam aprender e ter o testemunho dos seus pais em primeiro lugar, né? Como o Christian falou, a gente tem muitas figuras externas e que são importantes, né? Nós temos pessoas na nossa época, na nossa geração, que servem também de balizamento. Tem o seu lugar, né? Tem o seu lugar. Com certeza, mas nada melhor do que dentro de casa, grande referência. Mas, pensando na vida de Lutero, a iluminação na mente dele veio com a palavra de Deus, né? O justo viverá pela fé.
Então, a centralidade da reforma protestante está aí, né?